Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje trago para vocês a bolsa Antônia, pessoal. Como vocês gostaram muito da bolsa Clarice, trouxe essa versão para vocês. Vocês pediram uma bolsa maior e eu também trouxe ela numa versão um pouco maior do que a bolsa Clarice, mas trazendo a mesma proposta de uma bolsa econômica, pessoal. Novamente utilizei menos de um rolinho do fio da Arteseu na cor Rami, pessoal. Olha para vocês verem, sobrou em média aí 80 gramas de fio, tá? Eu utilizei mais ou menos 420 gramas de fio para produzir toda essa bolsa e ficou uma bolsa bem espaçosa, tá? Ela ficou com 19 centímetros de altura, 25 centímetros de comprimento e aqui de largura ficamos com 10 centímetros e meio. A lateral toda trabalhadinha, pessoal, fiz as alças, coloquei as ferragens aqui. Lembrando, caso você queira, eu até falo na aula para vocês, não precisa pôr toda essa quantidade de ferragens, vocês podem ir adaptando. Estruturação, o forro, tudo bem certinho para vocês, um passo a passo bem detalhado, do jeito que vocês gostam, tá, pessoal? Lembrando que para você que quer produzir essa bolsa, todos os links estão aqui na sacolinha no cantinho, tá? Vocês encontram eles na Shopee e se você quiser um cupom de desconto para adquirir os seus fios aí no site da Arteseu com 10% de desconto, vou deixar para vocês na descrição, tá certo? Lembrando que esse cupom é válido somente lá pro site, tá? Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse tutorial com as suas amigas crocheteiras e não esqueçam de hypar esse vídeo se aparecer essa opção aí pra vocês. Compartilhe também nos seus grupos de crochê que você faz parte, tá? Que eu tenho certeza que as suas amigas vão adorar conhecer esse tutorial, porque é um tutorial muito detalhado, com várias etapas e totalmente gratuito, tá certo? Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho escrito Seja Membro, você vai assinar o Clube Fio a Fio, tá? Temos 2 níveis disponíveis. O nível mais em conta, você vai ter acesso a uma aula inédita mensal, inclusive a nossa próxima aula eu já estou trabalhando ela em parceria com a loja Matilda. E assinando o nível com o valor mais alto, você vai ter acesso tanto a essa aula que eu já estou produzindo e mais uma que é inédita somente para esse clube, tá? Para esse nível, perdão. Então, você vai ter acesso a 2 aulas inéditas no nível mais alto e uma aula inédita no nível mais baixo, tá, pessoal? Tanto versão destro quanto versão canhoto, fora as aulas que já tem lá disponível nesses 2 níveis, tá bom? Mas caso você não possa, não tem problema você deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypando, comentando bastante um coraçãozinho de onde você está falando aqui embaixo, o que você achou dessa bolsa, se você vai produzir, qual cor você vai fazer também, que eu quero muito saber. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais gratuitos para vocês. Lembrando que temos aulas novas toda semana, tanto versão destro quanto versão canhoto, tá certo? E se você reproduzir a bolsa Antônia, não esquece de me marcar lá no Instagram, @NiceTemCrochê, que eu quero muito ver e repostar nas minhas redes, tá bom? Então bora pra aula! Então vamos lá, pessoal, para os materiais da nossa aula que a gente vai fazer hoje. Como vocês gostaram muito da versão que eu fiz da bolsa Clarice, eu vou trazer uma outra versão para vocês, tá? Mais ou menos do mesmo modelo, e eu espero muito que vocês gostem desse modelo também, tá? Para começar, vamos falar sobre o fio. Eu vou utilizar o fio também da Arteseu para ficar uma bolsa super econômica do mesmo jeito, tá? Da outra bolsa, certo? Esse daqui é um fio de 3 milímetros e o rolinho tem 500 gramas. E esse fio é 100% poliéster. E a cor é o Rami, pessoal. Lembrando que para você que quer comprar esses fios com desconto, tá, gente? Os fios da Artesão são maravilhosos, com um rendimento muito bacana. Eu fiz aquela bolsa grande e ainda sobrou fio. Vou deixar para vocês o cupomzinho aqui na tela, que é na 10, para vocês terem 10% de desconto lá no site. Lembrando que esse cupom é válido somente no site, tá? Caso você queira comprar também o fio da Arteseu, mais na Shopee, e esses acessórios também, vou deixar para vocês o link aqui na sacolinha para vocês comprarem, porque eles também têm loja lá na Shopee, tá bom? Então, a gente vai utilizar também um rolinho desse fio. E a agulha que eu vou utilizar, pessoal, vai ser a agulha número 4, tá? Que é a agulha que eu já tô acostumada a utilizar nessa espessura de fio, tá certo?
E agora vamos para as ferragens, que eu sei que é a parte que vocês mais gostam, pessoal. Vamos utilizar novamente o nosso porta-alça, que é este daqui, tá? Lembrando que eu já falei isso para vocês na aula passada, eu comprei esses daqui em uma loja física, tá, pessoal? Mas eu achei alguns itens iguais na Shopee, tá bom? Então, eu tô deixando para vocês os links da Shopee, tá? Então, eu vou utilizar 6, igual da outra vez. Mas eu também vou dar uma opção para vocês, caso vocês não queiram utilizar esse porta-alça e queira economizar um pouco nessas ferragens, também tem a opção de utilizar, ó, esses quadros, ó, que vocês podem unir na bolsa, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como vocês vão unir na lateral, tá? Esse quadro aqui. Caso você queira utilizar o porta-alça, você pode utilizar o porta-alça, mas se você quiser utilizar o quadro, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai utilizar ele unindo já direto com o crochê para facilitar esse processo e também economizar um pouquinho, tá bom? Mas a gente sabe que as ferragens sempre chamam muito atenção nas nossas bolsas. Também vou utilizar aqui os copinhos pra gente colocar nas nossas alças, tá? Vou utilizar 4, lembrando que a gente faz 2 alças pequenas. Vou utilizar também aqui 4 argolas articuladas pra gente colocar nas nossas alças, tá? Vou utilizar o zíper, pessoal, eu vou deixar pra vocês na descrição o tamanho que eu vou utilizar certinho, tá? Na aula passada, eu utilizei cerca de 35 centímetros, tá bom? Então, o zíper que vocês vão utilizar vai ser mais ou menos aí baseado no tamanho que vocês vão deixar a bolsa, tá? Então, eu vou utilizar esse zíper aqui. E pra deixar aquele charme que ficou a nossa outra versão, eu também vou utilizar esses terminais aqui de zíper que a gente coloca nas pontas, tá? Facilitando aí o processo tanto de união quanto de costura também, tá? Facilita bastante. Também tem aqui o meu cursor, que a gente vai colocar no zíper, tá? Também vou colocar aqui uma alça de corrente. Ela já vem com as argolas articuladas. Vou utilizar também a minha etiqueta, pessoal. Essa daqui é a triangular, tá? Pra chegar a minha... Perdão, gente. Essa daqui é a retangular, tá? Pra chegar a triangular e a redondinha que eu comprei. Se ela chegar antes de eu postar essa aula, eu venho mostrar pra vocês. Mas ela é maravilhosa, já vem com a minha logo aqui, olha pra vocês verem. Já vem aqui com a minha logo, ela é uma etiqueta de metal, muito resistente, que eu também comprei na Shopee, tá, pessoal? Ela é resistente à oxidação e à ferrugem, vem com a garrinha, vem com a travinha, facilitando esse processo de união aí da nossa bolsa, tá? Também vamos precisar aqui da tesoura asa retrô, que eu sempre falo pra vocês, super afiada, muito precisa, ótima para trabalhar com o tecido, que inclusive a gente já vai começar a falar dele, que a gente vai fazer o nosso forro com estruturação, pessoal. Caso vocês queiram fazer uma estruturação que já vai com o forro, aqui no canal eu tenho uma estruturação com EVA, pessoal, que eu vou deixar o link aqui no card para vocês e também na descrição, porque você já vai forrar e estruturar sua bolsa de uma vez só, tá? Mas eu vou utilizar a tela novamente, ok? Então, tenho aqui a tela plástica, pessoal, ó, a gente compra o rolo, tá? Dá para estruturar várias e várias bolsas, também vai estar na sacolinha. E eu vou utilizar esse tecido aqui, esse é o linho misto. Lembrando que caso você tenha dificuldade ou seja iniciante aí no corte de tecido, nos forros, também vou deixar para vocês o link do Tricoline, que é um tecido mais fácil de trabalhar, tá? Esse daqui é um tecido que ele dá um caimento muito gostoso, fica bem bonito o resultado final na nossa bolsa, tá? Também vou deixar a cor pra vocês, porque agora eu não tô lembrando que cor que é. Também vamos precisar de isqueiro para arremate, vamos precisar também de fita métrica pra gente medir tudo certinho e também linha e agulha para costura, tanto para costurar a tela quanto para costurar o forro e o zíper também, tá bom? Então bora pra aula. Então vamos lá, pessoal, iniciar aqui a nossa bolsa, tá? Vou fazer aqui a minha laçada inicial e vou fazer um total de 62 correntinhas. Caso você queira aumentar a altura da sua bolsa, porque a gente vai dobrar esse cordão depois no final, você vai precisar fazer números pares de correntinhas para dar a sequência certinha de pontos, tá? 1, 2,
3, 4, 5. Fiz aqui meu cordão com 62 correntinhas, tá? Vou medir aqui pra vocês verem mais ou menos com quantos centímetros vai ficar. Mas lembrando que depois eu vou medir pra vocês de novo. Ó. E fica aqui em média com 39 centímetros por enquanto. Mas conforme a gente for subindo nossas carreiras, ela vai soltando um pouquinho mais. Então, vamos lá. Não vou trabalhar aqui do lado direito. Vou virar aqui meu cordãozinho do lado avesso e trabalhar nessas alcinhas aqui, tá? A gente vai trabalhar dois tipos de carreira. Uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto fantasia. E a nossa primeira carreira vai ser de ponto fantasia. Mas para não subir com correntinhas e ficar aquele buraquinho, o que que eu faço? Pulo a primeira alcinha, venho aqui na segunda, vou fazer um ponto baixo. E eu vou pegar essa alcinha aqui, ó, do ponto baixo, laço o fio, trago aqui pra cima, ficando com duas alcinhas na agulha, laço e fecho. Dessa forma, eu já subo aqui a altura do meu ponto alto e também já subo aqui a primeira alcinha do ponto alto, tá? Porque a gente sabe que quando a gente sobe correntinhas, ela não forma alcinha. E eu preciso dessa alcinha pra trabalhar. Já vou marcar aqui, pra mim não me confundir e esquecer de trabalhar nesse último pontinho. Agora, vamos completar essa carreira. Laço meu fio, venho na próxima alcinha, entro aqui dentro, laço, trago aqui pra cima, ficando com 3 alcinhas na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Laço meu fio, venho somente nessa alcinha, ó, as duas alcinhas da frente vão ficar livres. Laço, trago aqui pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E a gente vai fazer desse mesmo jeito até o finalzinho da minha carreira, tá? Então, pessoal, já finalizei aqui a nossa primeira carreira de pontos altos, como falei pra vocês, tá? Depois que a gente subir mais algumas carreiras aqui, eu vou medir pra vocês com quantos centímetros ela fica. Cheguei aqui, faço uma corrente e viro meu trabalho. E agora a gente vai pra carreira de ponto fantasia. Como que é essa carreira? A gente vai fazer 2 pontos. Vou pegar aqui as duas alcinhas, laço, trago aqui pra cima, faço um ponto baixo. Agora, no próximo espaço, eu laço, entro aqui dentro, laço, trago aqui pra cima, como se eu fosse fazer um ponto alto. Mas aqui, novamente, eu laço, entro dentro do mesmo espaço, laço, trago aqui pra cima. Fico com 1, 2, 3, 4 e 5 alcinhas na agulha. Laço e tiro tudo junto. Agora, eu venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. Vamos lá de novo para esse pontinho aqui. Laço meu fio, entro no espaço, nas duas alcinhas, laço, trago para cima, não finalizo, laço de novo, entro no mesmo espaço, laço o fio, trago aqui para cima, 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas na agulha, laço e tiro tudo junto. No próximo, um ponto baixo. Essa aqui vai ser a parte do avesso, tá? Laço meu fio, entro no espacinho, laço, trago aqui pra cima, não finalizo, laço de novo, entro na alcinha de novo, laço, trago aqui pra cima, 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas aqui na agulha, laço e tiro tudo junto. E logo na sequência, fazemos aqui um ponto baixo. Essa vai ser a parte do avesso, e na parte da frente, vai ficando assim, ó, esse detalhezinho aqui, ó. Esse pontinho que parece um ponto pipoca, né? Mas fica bem bonitinho. E aqui a gente vai seguir com esse mesmo processo, do mesmo jeito, tá? Lembrando que a gente laça 2 vezes aqui, ó. Laçou, entro de novo, laçou, 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas na agulha, laço, tira tudo junto e depois faz um ponto baixo. E a gente segue esse processo até o final da carreira. Caminhei aqui, pessoal, fazendo os nossos pontos aqui, tá? E só ficou o último espacinho pra gente fazer o último ponto, que é o ponto baixo, tá? Do mesmo jeito que a gente inicia aqui desse lado, que é com o ponto baixo, ó, a gente finaliza também. Então, eu tiro meu marcador aqui e faço na alcinha que ficou do primeiro ponto. Laço e faço um ponto baixo.
Agora, eu vou fazer uma correntinha e virar o meu trabalho, olha, pra vocês verem como que vai ficando, tá? A partir de agora, vai ter um detalhezinho aqui na parte que a gente vai fazer os pontos altos, tá? A carreira de ponto alto, porque eu quero que fique com um detalhezinho aqui. Então, nessa carreira agora, a partir dessa, a gente sempre vai fazer as carreiras de ponto alto pegando na alcinha de trás somente, ó. Lembrando que a gente inicia como aqui a carreira de ponto alto. Entro aqui dentro, laço, faço um ponto baixo, pego aqui a perninha do ponto baixo, laço, trago aqui pra cima, ficando com 2 alcinhas na agulha, laço e fecho. E essa primeira alcinha aqui, principalmente pra vocês não se confundirem, a gente marca, pra não esquecer que aqui a gente tem que fazer o nosso último pontinho, tá? E aqui é só repetição, só tem esse detalhezinho aqui, ó. E agora, a gente segue fazendo essa carreira de ponto alto, pegando somente na alcinha aqui de trás, tá? Então, a gente deixa essa alcinha aqui livre. E aqui a gente vai fazer um ponto para cada pontinho de base, também mantendo aí os nossos 61 pontos altos aqui na carreira. E vai ficando assim. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, fazendo aqui os meus pontos altos, e só falta o último aqui, ó. Lembrando que a gente tem a correntinha que a gente fez para dar altura e a alcinha aqui, tá? Toma cuidado para não esquecer, ó. Bem aqui a correntinha, o ponto baixo tá aqui, então eu preciso fazer nesse último espaço. Laço meu fio, alcinha de trás e faço um ponto alto, tá? Sempre a mesma quantidade de pontos para dar certinho a sequência depois. Agora, vamos mais uma vez para a carreira de ponto fantasia. Faço uma corrente, viro meu trabalho. Essa carreira aqui de ponto fantasia, pessoal, a gente vai fazer pegando as 2 alcinhas. É só a de ponto alto que a gente não pega. Lembrando que a gente inicia com um ponto baixo, laço meu fio, entro no espaço, trago aqui pra cima, ainda não finalizo, laço, entro no mesmo lugar, laço, trago aqui pra cima, 5 alcinhas na agulha, laço, tiro tudo junto. Logo na sequência, faço um ponto baixo. Depois, repito o mesmo ponto, tá? E a gente segue desse jeito até o finalzinho da carreira. Então, cheguei aqui no finalzinho. E o último espacinho, que é onde tá marcado aqui com o marcador, preciso fazer o ponto baixo, tá? Faço aqui o meu ponto baixo. Faço uma corrente, viro meu trabalho. Agora, a gente vai começar a trabalhar do lado direito, ó. Então, vai ficando assim. Lembrando que a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar nas alcinhas de trás, tá? Deixo aqui a alcinha da frente, venho aqui na alcinha de trás, laço, faço um ponto baixo, pego a perninha do ponto baixo, laço, trago aqui pra cima, ficando com 2 alcinhas na agulha, laço e tiro tudo junto. E eu pego e coloco o marcador aqui nessa alcinha de cima. E agora, vamos seguir aqui fazendo um ponto alto para cada pontinho de base, tá? E agora, aqui é só repetição, pessoal. Não tem modificação nenhuma. Depois que a gente faz a carreira de ponto alto, a gente volta fazendo a carreira aqui desse ponto fantasia, tá? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, tá? Lembrando que isso daqui vai determinar a altura da nossa bolsa. A gente vai dobrar ela assim. Vai ter uma carreira de acabamento depois. E aqui agora a gente vai determinar o comprimento da nossa bolsa, tá? Então, você pode fazer a quantidade de carreiras que você quiser aí, tá certo? Vou continuar aqui fazendo as minhas carreiras e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, finalizado aqui o corpo da nossa bolsa, tá? Eu fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 carreiras, tá? Lembrando que eu finalizo do mesmo jeito que eu comecei, ó. Eu comecei aqui com uma carreira de ponto alto, também vou finalizar com uma carreira de ponto alto. Antes da nossa carreira de acabamento, eu já vou medir pra vocês, ó. Aqui de comprimento ficamos com 45 centímetros e de altura, que foi a quantidade de carreiras que a gente subiu, fiquei aqui mais ou menos com 23 centímetros, tá? Lembrando que esse ponto, ele já é um pouquinho mais elástico, então ele dá uma leve cedida conforme a gente vai mexendo na nossa base, tá? E também, como a gente vai fazer a carreira de acabamento, ela vai ficar um pouquinho maior, ó.
Então, aqui tem mais ou menos 24 centímetros aqui, dando uma leve soltadinha, tá? Então, agora vamos para nossa carreira de pontos baixos que a gente vai fazer, ok? Aqui, gente, como vocês podem reparar, ficou o detalhe do ponto nessa parte da frente e aqui nessa parte de trás ficou retinho. Então, a gente já tem que iniciar a nossa carreira de acabamento aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que, como algumas de vocês podem ter reparado, pra quem fez o outro modelo de bolsa nesse mesmo estilo, ela vai ficar um pouquinho mais larga do que a outra, e ainda essa base está gastando 250 gramas de fio, tá? Então, vai ficar bem econômica também. Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma correntinha pra dar altura, e depois a gente faz o acabamento aqui. E aqui nessa lateral, a gente vai trabalhar os pontos baixos nas carreiras. As carreiras de ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. E a carreira que a gente fez aqui, esse ponto em relevo, que é onde tem um ponto baixo, a gente trabalha somente um. E também, para não formar buraco, o que eu vou fazer? Eu não vou passar por trás do ponto baixo, ó. Se eu passar por trás, vai abrir esse buraquinho aqui. Então, eu vou entrar dentro do ponto alto. Ó, entra aqui nessa parte de cima do ponto alto, laço, faço um ponto baixo, o primeiro ponto, venho aqui nessa parte um pouquinho mais de baixo, laço e faço mais um ponto baixo. Então, a primeira carreira a gente já fez aqui. Chego aqui na parte onde tem o ponto em relevo, ó, aqui o pontinho do lado avesso. Aqui é onde tá o ponto baixo do avesso, eu até posso entrar por trás porque ele é um ponto mais fechadinho e não abre o buraco, ó. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto na carreira de ponto baixo. Cheguei aqui onde é o ponto alto, entro no meio do ponto e faço 2 pontos baixos. Aqui é onde é a carreira do ponto em relevo, faço um ponto baixo. Aonde é a carreira de ponto alto, fazemos aqui 2 pontos baixos. E sigo desse jeito até ali na parte de baixo. Aonde tem ponto alto, a gente faz 2 pontos, e aonde tem ponto baixo, a gente faz somente um, ó. Também pode ser que aconteça de aparecer a correntinha. Se aparecer a correntinha, a gente passa por trás da correntinha. E aqui é onde é ponto alto, a gente faz 2 pontos baixos. Chegando ali embaixo, eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a quina. Cheguei aqui na parte de baixo, na última carreirinha aqui de ponto alto. E eu venho e faço os 2 pontos aqui também. Ficando na parte da lateral com 32 pontos, tá? Sem contar a correntinha que a gente fez aqui, que depois a gente vai fazer o acabamento nessa alcinha aqui de cima também, tá? Agora, pessoal, eu preciso fazer aqui a nossa curvinha, que vai ser em cima do primeiro ponto, da primeira alcinha desse lado de cá, ó. Lembra que a gente não trabalhou nas correntinhas, a gente trabalhou do lado avesso? Então, vou fazer o aumentinho aqui, ó. Eu vou pegar essas 2 alças do ponto, vou laçar o meu fio, vou fazer aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Deixa eu só puxar mais essa alcinha pra ficar mais justinha. Um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar. Ó. E agora, nessas alcinhas aqui, eu vou seguir fazendo um ponto para cada pontinho de base, pegando as 2 alças. E a gente vai seguir fazendo um ponto para cada pontinho de base, até chegar aqui no final, pra gente fazer o mesmo processo desse lado de cá. Já cheguei aqui no final, pessoal, da carreira, tá? E aqui a gente vai repetir o mesmo processo, ó. Aqui a gente fez a curva na primeira alcinha do ponto e aqui a gente vai fazer na última, ó. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto, faço mais uma corrente e um pontinho no mesmo lugar, pra fazer aqui a nossa curvinha. E agora, vamos aqui para nossa parte das carreiras, que é o mesmo processo. A única coisa aqui, pessoal, é que fica um pouquinho mais difícil de ver aqui os pontos, tá? Porque deste lado de cá
era aonde a gente estava começando a carreira com os 2 pontos baixos, tá? Então, eu só preciso ter isso em mente, que aqui, eu sei que a carreira é de ponto alto, então eu vou fazer o mesmo processo, ó. Entra aqui no primeiro ponto, no meio e no meio deste ponto também. Que é a imitação, né, a simulação do ponto meio alto. Cheguei aqui na parte de onde é o ponto em relevo, a gente vai ter aqui como se fosse a metade de um ponto baixo, ó. Deixa eu virar assim para vocês verem. Que é o primeiro ponto baixo que a gente fez na carreira do pontinho em relevo, ó. Que é uma perninha, um nozinho aqui, ó. Tá vendo? Se vocês virarem assim, vocês vão conseguir ver que é o ponto baixo. Então, nesse ponto aqui que ele fica um pouquinho mais alongado, eu gosto de pegar no meio para também não abrir um buraco. Então, eu venho aqui, ó, passo por baixo dessas duas alcinhas, ó. Laço e faço um ponto baixo. Chegamos aqui de novo no ponto, que a gente faz imitação do ponto alto. Eu entro aqui no meio, faço um, e um pouquinho mais para cima, faço 2. Aqui no ponto baixo, ó, uma perninha e um nozinho, eu pego essas duas alcinhas aqui de fora e faço um ponto baixo. A mesma sequência que a gente fez do outro lado, tá? Aqui na imitação do ponto alto, eu faço 2 pontos. E aqui, aonde é o ponto baixo, eu faço 1. E lembrando que a gente tem que ter a mesma quantidade de pontos. Nessa parte aqui da lateral, a gente também tem que ter os 32 pontos, tá? Vou subir até aqui em cima, do mesmo jeito. E daí, eu já venho pra mostrar pra vocês mais uma vez a curvinha aqui. Subi até aqui em cima, só voltou aqui agora a nossa última carreira do ponto alto, tá? Passo aqui por trás da parte de baixo e depois um pouquinho mais pra cima, ó. Fazendo aqui os 2 pontos da carreira do ponto meio alto. Lembrando que aqui já vai fazer parte das alcinhas de cima que a gente vai iniciar a nossa curva. Pega aqui as 2 alcinhas, laço, faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Fazendo aqui nossa curvinha. E repetimos o processo de fazer um ponto para cada pontinho de base, até chegar ali no início, pra gente fazer o nosso fechamento ali da carreira de acabamento, tá? Já cheguei aqui no finalzinho, pessoal, e agora a gente vai fazer o acabamento desse último pontinho do mesmo jeito que a gente fez. Lembra que a gente tava fazendo aqui do primeiro desse lado de cá e no último desse lado de cá, tá? Só que aqui vai ter uma pequena diferença. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que vocês vão fazer essa contagem, ó. Desse lado de cá que a gente não fez a correntinha, ó, eu tenho aqui o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, contando essa alcinha. Depois disso, a gente vai fazer o mesmo processo contando pra lá, sem ser os 3 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Chegando aqui, ó, eu tenho os 3 pontinhos juntos, tá? Então, na parte reta, tem que ter 32 pontos. Desse lado de cá, a mesma coisa, ó. Então, a gente pula os 3 pontinhos juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Então, como que a gente vai fazer aqui, pessoal, para completar essa curvinha, ó? Então, aqui, essa correntinha aqui a gente vai utilizar para fazer o fechamento aqui depois, tá? Então, aqui, como que a gente tava fazendo? Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Aqui, nesse mesmo lugar, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Porque o que vai acontecer aqui? Quando eu fechar a minha carreira nessa primeira alcinha aqui, ela vai formar a terceira alcinha do meu ponto, tá? Eu vou arrematar o fio pra ficar com um acabamento bem bonito. Ó, a gente corta só um pedacinho aqui. Dou uma queimadinha aqui na ponta.
puxo aqui toda essa alcinha aqui pra fora, ó. Puxei aqui pra fora, venho aqui com a agulha de trás pra frente. Nessas duas alcinhas de cima, laço trazendo esse meu fio aqui pra trás. Eu fiz, gente, 2 pontos baixos, porque se eu fizesse uma correntinha aqui, o fechamento ia ficar desengonçado, ó. E agora, eu tenho que voltar aqui por dentro, ó. Mas primeiro, eu passo pelo nozinho do ponto baixo. Pra depois passar pelo meio das duas alcinhas aqui, ó. Laço e trago aqui pra trás. Ó, e como falei pra vocês, aqui ficou certinho, ó. 1, 2, 3 pontinhos, como se fosse a minha curvinha, ó. 1, 2, 3. Então, contando pra cá, sem contar esses 3 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Chegando aqui, a gente já tem os 3 pontos, ó, 1, 2 e 3, que são os pontinhos que a gente conversou, tá? Então, aqui está finalizada a base maior da nossa bolsa, certo? E agora eu vou medir pra vocês novamente. De comprimento aqui ficamos com 45 centímetros e de largura fiquei com um total de 24 centímetros e meio, tá? Então, ó. Vamos ver aqui. Ficamos com 45 centímetros de comprimento. E de largura, 24 centímetros, quase 25 centímetros, tá? Então, agora, pessoal, antes da gente iniciar o nosso processo de união, de fazer a lateral, perdão, eu já vou separar aqui os pontos pra gente fazer a parte do nosso zíper, tá? E o nosso zíper, pessoal, a gente tem que deixar a mesma quantidade de pontos em todos os lados. E aqui, como que eu vou fazer? Eu vou separar um pontinho dos 3 desse lado de cá e um pontinho dos 3 do lado de cá. Então, no caso, vamos ficar com 34 pontos pra gente somar aí, ó. Então, ó, tenho aqui 1, 2, 3, o último pontinho dos 3 eu marco. E aqui também a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, o último pontinho eu marco. Então, nessa parte, vamos ficar com um total de 34 pontos aqui. E desse lado de cá, a mesma coisa. Também preciso de 34 pontos, ó. Então, 1, 2, 3. Aqui onde a gente fez o fechamento. E aqui a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, aonde é o último ponto. Também ficando com 34 pontos aqui, certo? Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer de cada lado pra fazer a união, pra fazer a parte de onde a gente vai costurar o nosso zíper. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu fio, queimo a pontinha novamente. E aqui, pessoal, o que que vai acontecer? Eu preciso ter a minha primeira alcinha pra fazer meus pontos depois, pra sempre manter 34 pontos. Porque o que acontece? Se eu entrar aqui, ó, porque aqui nesse pedaço, a gente vai fazer pegando somente na alcinha de trás, ó. Então, vou pegar essa alcinha de trás e o nozinho do ponto aqui de baixo, ó. Tá vendo? Então, eu vou laçar esse meu fio. Trago aqui pra frente. Se eu fizer somente a correntinha, tá vendo que ela não tem alcinha de cima? Quando eu for fazer o meu segundo ponto, ela já vai ficar com alcinha. Então, aqui, tecnicamente, eu tenho 2 pontos, só que só uma alcinha. Então, o que que eu posso fazer aqui? Ou eu posso fazer uma correntinha e um ponto no mesmo lugar, dessa forma, a correntinha vai ser só pra dar altura, ou eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu laço o meu fio aqui, entro nas duas alcinhas que eu preciso, laço trazendo aqui pra cima, fico com 2 alças, laço e fecho tudo junto, ó.
Dessa forma, eu já vou ficar com um ponto baixo e a alcinha aqui em cima, tá? Lembrando que essa alcinha aqui a gente deixa separado. E agora, eu vou fazer um ponto para cada pontinho de base até chegar no meu marcador, tá? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Pegando essas duas alcinhas, porque dessa forma vai ficar firme essa parte e aqui ela já vai ficar mais fácil para dobrar, ó, que essa parte vai ficar a parte do fechamento da nossa bolsa, tá? Ó. Então, eu venho fazendo um ponto para cada pontinho de base. E aqui, tecnicamente, uma carreira que a gente vai fazer de pontos baixos para essa abertura, tá? Então, vou continuar fazendo meus pontos até chegar aqui no meu marcador. Então, pessoal, eu cheguei aqui no marcador de novo, como eu falei pra vocês. Vou tirar aqui o marcador e fazer o meu último pontinho. Faço uma corrente e viro meu trabalho. E agora, a gente vai repetir essa mesma carreira de ponto baixo, ó, pegando as duas alcinhas agora pra deixar mais firme. E aqui agora é só repetição, tá? Como eu quero deixar a parte de cima um pouquinho mais larga, eu vou fazer um total de 4 carreiras aqui. Chega no final da carreira, faz uma correntinha, lembrando de não esquecer de fazer o último pontinho aqui nessa alcinha. Chegou aqui no finalzinho, faz uma corrente, vira fazendo os pontos baixos, tá? Quando eu finalizar as 4 carreiras, eu venho mostrar pra vocês. Já subi aqui as 4 carreirinhas de ponto baixo, tá? Agora, a gente só vai cortar o pedacinho aqui do fio. Aperta aqui, puxa pra fora e depois a gente vai fazer o arremate pra parte de dentro, tá? Aí, agora, a gente vai fazer o mesmo processo do outro lado, levando em consideração a mesma posição da primeira carreira, ó. A primeira carreira ficou do lado direito, então a gente vai começar aqui também do lado direito. O mesmo processo, fazendo aqui 4 carreiras de ponto baixo, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Então, vamos lá agora fazer a nossa lateral, pessoal. Eu já fiz aqui as duas partes onde a gente vai costurar o zíper, tá? Do mesmo jeito, ó, dos dois lados, 4 carreiras pra cada lado, pra ficar com uma abertura maior, como eu mencionei com vocês. E aqui, eu já fiz até a separação de pontos de um lado aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer do outro. Aqui, pessoal, a gente tem as nossas 4 carreirinhas, certo? Pra não ficar a união das laterais aqui, pessoal, muito em cima aqui, eu vou pular um pontinho de respiro, ó. Lembra que a gente fez o primeiro ponto aqui da parte do zíper nesse pontinho? Aí, eu tenho a correntinha, então, eu vou pular a correntinha e vou marcar o primeiro pontinho da curva, tá? Pra mim saber que aqui vai começar a união da minha lateral. E deste lado de cá, a mesma coisa, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro pontinho da curva, pula a correntinha e vem do último pontinho aqui da curva, tá? Antes da correntinha. E aqui, pessoal, de um marcador a outro, eu tenho um total de 59 pontos, tá? A mesma quantidade de pontos que eu também tenho desse lado de cá. E agora eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer a lateral. Caso você vá fazer o mesmo tamanho que o meu, não precisa calcular nada, é só fazer do mesmo jeitinho que eu vou mostrar pra vocês. Se você quiser uma lateral que afunile na parte de cima, lembrando que a bolsa Clarice eu já fiz isso na lateral, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Essa lateral vai subir retinha, tá? Pra facilitar esse processo, ok? Então, vamos lá. Já tenho aqui uma base feita, tá? Pra mostrar pra vocês como que ela vai ficar, certo? E aqui a gente vai contar a parte de baixo, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver quantos pontos que a gente vai ter que precisar nessa parte aqui de baixo para depois calcular essas outras, tá? Então, primeiro a gente tem que ver essa parte aqui de baixo. Então, como que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ainda não tá o meu zíper aqui, mas vai ser fácil de explicar para vocês. Como que a gente faz? A gente soma os pontos, tá?
que vai ser aqui a parte da largura, ó, antes dos marcadores, ó, tá vendo? Os marcadores estão aqui, que vai ser a união, a gente tem que contar essa parte aqui. Então, eu tenho 4 carreiras de pontos baixos pra cá, 1, 2, 3, 4 e 4 pra cá. Só que a gente vai ter o zíper. Essa parte aqui do meio, eu vou contar como se fosse uma carreira de ponto baixo. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, aonde vai ser o zíper, 6, 7, 8 e 9, tá? Então, por enquanto, aqui a gente tem 9. Só que eu pulei 2 pontinhos aqui. Então, eu também tenho que contar esses 2 pontinhos. Então, ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5 com a carreira do zíper, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos aqui nessa parte que a gente pulou. Então, a minha carreira de baixo tem que ter 11 pontos, tá? Por enquanto, a gente tá contando os pontos, tá? Não correntinhas ainda. E vai dar bem certinho, porque a gente sabe que para nossa trama dar certo, preciso de números pares de correntinhas para dar números ímpares. Então, preciso de 11 pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses 11 pontos desses 59 que eu fiz, tá? Então, 59 menos 11, eu tenho 48 pontos sobrando, tá? Então, a gente já separou aqui essa parte. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esses 48 por 2, tá? Para ver certinho a quantidade de carreiras. E eu vou ter um total de 24 carreiras, certo? Só que tem um detalhe, como a gente vai fazer a carreira de acabamento, né? Que é esta daqui, ó. Eu vou fazer uma carreira de acabamento que ela vai aumentar uma carreira aqui e uma carreira aqui. Então, eu vou subtrair 2 carreiras. Então, eu vou ficar com um total de 22 carreiras. Eu tô falando carreiras, mas é a quantidade de pontos que a gente vai fazer aqui nas carreirinhas na hora do acabamento. Então, recapitulando. Somei a parte de cima, preciso de 11 pontos aqui na parte de baixo. Esses 11 pontos, eu subtraí dos 59, que deu um total de 48 pontos. Eu precisei dividir esses 48 pontos para ver quantos pontos que eu preciso de cada lado. Então, ficou um total de 24 pontos. Só que como eu vou fazer essa carreira de acabamento, eu tiro 2 carreirinhas, que vai ser o que vai aumentar aqui. Então, tem um total de 22 pontos que eu tenho que ter aqui nessa parte, ó. Então, vai ser 22 aqui e 11 aqui para dar certinho os pontos. Só que tem um detalhe muito importante aqui. Como a gente faz essa carreira aqui de ponto fantasia, intercalado por carreiras de pontos altos, a gente sabe que a carreira de ponto alto vale 2 pontos e a carreira de ponto fantasia vale 1 ponto. Então, eu não vou ter 22 carreiras aqui, tá? Eu vou somar as quantidades de pontos que valem cada carreira. Então, aqui, ó, sem contar a carreira de acabamento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 carreirinhas, tá? Finalizando aqui com o ponto fantasia. Se eu fosse subir mais uma carreira de ponto alto, ficaria com 23 carreiras ultrapassando. Então, aqui eu finalizei com uma carreira de ponto baixo para fechar certinho as 22 carreiras. Não quero fazer com ponto fantasia e nem a carreira de ponto alto. Você pode fazer em ponto baixo aqui normalmente. Então, você vai fazer 11 pontos aqui na parte de baixo, tá? Lembrando que são 11 pontos que eu tô falando. Então, você tem que iniciar com 12 correntinhas aqui na parte de baixo e você vai fazer 22 carreiras aqui na parte de cima de pontos baixos. Se você for fazer isso, dos pontos fantasias que eu tô mostrando pra vocês, levem em consideração isso, que a carreira de ponto alto vale 2 e a carreira de ponto fantasia vale 1, tá? Pra você que quer adaptar pra outros tamanhos, tá? Então, eu tô ensinando vocês aqui pra subir retinho. Lembrando, se você quiser aquela lateral que dá uma afuniladinha, eu já tenho aula aqui no canal da Bolsa Clarice, vou deixar pra vocês na descrição, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui a nossa lateral. Como falei pra vocês, precisamos de 11 pontos, mas eu tenho que fazer um total de 12 correntinhas. Laço o fio, vou fazer 12 correntinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E aqui o processo é o mesmo do corpo da bolsa, tá? Então, a gente vai pular a primeira alcinha, vem na segunda e faço um ponto baixo. Aqui na alcinha desse ponto baixo, eu entro e faço mais um ponto baixo para dar altura. Lembrando
que eu vou marcar essa alcinha aqui de cima pra saber que eu preciso trabalhar nela, tá? E aqui eu vou seguir fazendo uma carreira de ponto alto. Cheguei no final da minha carreira, fiquei aqui com um total de 11 pontos altos. Faço uma corrente e viro meu trabalho. E vamos fazer a mesma carreira aqui de pontos fantasias. Um ponto baixo. O ponto que parece um pontinho pipoca. Sempre separado por um ponto baixo, tá? E aqui, pessoal, é só repetição, do mesmo jeito que a gente já fez no corpo da bolsa, tá? A única coisa que vai mudar é que a gente não vai fazer tantas carreiras, né? E na carreira de cima, para dar certinho os 22 pontos, eu preciso fazer a última carreira, em vez de fazer uma carreira de ponto alto, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Caminhei aqui para mostrar para vocês, pra gente não esquecer que a gente precisa trabalhar aqui onde a gente marcou. Entro aqui, faço um ponto baixo. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. E a partir de agora, a carreira de ponto alto a gente vai pegar na alcinha de trás, ó. Pra ficar com o detalhezinho aqui, tá? E seguimos o mesmo processo. Ó, então, eu vou repetir a mesma quantidade de carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Vou fazer essas 14 carreiras e já venho pra mostrar pra vocês a carreira de número 15, que é essa de ponto baixo que eu falei, porque a gente já vai utilizar ela pra unir o quadro, como eu falei pra vocês, caso vocês não queiram utilizar o porta-alça. Subi aqui as minhas carreiras, pessoal. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 carreirinhas, tá? Então, somando aqui, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 carreirinhas. Eu preciso de 22, então eu vou completar aqui com uma carreira de ponto baixo, como mencionei. E como eu já tinha prometido pra vocês, para quem não quer usar o suporte de alça, eu vou mostrar como unir aqui o quadro, tá? E o quadro a gente vai unir na carreira de ponto baixo, tá certo? Então, vamos lá. Finalizei aqui a carreirinha, faço uma corrente e viro o meu trabalho, tá? Então, vamos lá, pessoal. Aqui no quadro, a gente geralmente coloca 3 pontinhos, ok? Então, eu preciso fazer uma divisão aqui dos pontos para ficar certinho, centralizado os 3 pontos aqui na parte central, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui essa carreira de pontos baixos, pegando nas duas alcinhas, principalmente se você for fazer essa união aqui do quadro, tá? Pra ficar mais firme. Se você não for fazer, pode fazer pegando na alcinha de trás, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas eu vou colocar o porta-alça, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou caminhar aqui com 1, 2, 3 e 4. Fiz aqui 4 pontos. Agora, eu vou segurar aqui meu quadro, ó. E vou passar por dentro dele, ó, por baixo dele, na verdade. E vir aqui fazer 3 pontos nessa parte de dentro, ó, pegando aqui a alcinha do meu ponto. Fiz 1, 2, arrasto um pouquinho aqui pro lado e faço o terceiro, tá? Então, aqui temos 3 pontinhos. E agora, se vocês contarem, temos aqui 4, ó. 1, 2, 3, 4. 4 pontinhos sobrando. E agora, fora do quadro, eu venho e faço os 4 pontos, ó. 1, 2, 3 e 4. E aqui ficou unido o quadro, ficando centralizado, ó. E aqui essa parte vai ficar fixa, como mencionei com vocês, tá? Então, ele vai ficar aqui, assim, mais na partinha de cima. Então, caso você queira fazer esse processo unindo o quadro, é só seguir esse mesmo padrão, tanto nessa lateral quanto na outra, tá? Vou tirar aqui e refazer a minha carreirinha, porque, como eu falei pra vocês, eu vou utilizar o suporte de alça. E vou pegar aqui nessa alcinha de trás. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontinhos do jeito que eu falei pra vocês que a gente precisava, tá? E agora a gente vai descer fazendo aqui a carreira de acabamento. Então aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma carreira de acabamento, só que essa carreira de acabamento, como eu já fiz aqui uma carreira de ponto baixo, eu vou fazer essa carreira de acabamento descendo aqui, subindo e já parando aqui. Não vai subir aqui em cima, tá? Então tenha isso em mente também, pra dar certinho o cálculo. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma corrente pra já fazer a minha curvinha, e aqui a gente vai descer do mesmo jeito que a gente fez no corpo da bolsa, fazendo um ponto pra cada carreira correspondente, né? Lembrando que a carreira de ponto baixo vale 1, a carreira de ponto fantasia também vale 1 e a carreira de ponto alto vale 2 pontos. Então, fiz aqui a minha corrente e aqui, nesse ponto baixo que eu acabei de fazer, eu já preciso fazer um ponto baixo, tá? Vou pegar aqui no meio dele para não abrir um buraquinho, ó. Então, eu venho dentro desse ponto que eu acabei de fazer, tá? Aqui eu já tenho a carreira de ponto fantasia, desço e faço um ponto baixo. Cheguei aqui na carreira de ponto alto, eu entro aqui no meio, um pouquinho aqui pra cima, faço o primeiro e aqui mais embaixo faço o segundo. Na carreira de ponto fantasia, passo aqui por baixo desse pontinho baixo que está do avesso. Chegou de novo aqui na carreira de ponto alto, fazemos 2 pontos. Lembrando que fazendo esse ponto dentro aqui para não formar buraco, ó, porque ele já dá uma leve abridinha. Se eu fizer esse ponto por trás dele, abre ainda mais, ó. Então, se eu fizer assim, ó, olha para vocês verem como já abre mais. Então, eu sempre procuro fazer aqui nessa parte de dentro para dar certo, tá? Então, eu vou descer fazendo esse mesmo processo até na parte de baixo, tá? E daí eu venho mostrar pra vocês de novo a curvinha. Caminhei até aqui embaixo, pessoal, fazendo os pontos baixos, tá? Fiz aqui os dois da carreira de ponto alto. E aqui, como a gente já estava fazendo, vamos fazer a curvinha bem aqui na primeira alcinha do ponto da correntinha, tá? Gente, a iluminação ficou esquisita porque fechou o tempo aqui pra chover, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e no mesmo lugar eu faço mais um ponto baixo. E aqui a gente vem caminhando, ó, pegando as duas alcinhas, fazendo um ponto pra cada pontinho de base, tá? Ó, e ficou bem certinha a curva. Chegando aqui na minha última alcinha, tá? Lembrando que essa correntinha aqui é a que a gente pulou pra dar a altura, tá? É essa alcinha que eu tô falando pra vocês. A gente vai fazer a nossa curvinha de novo, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Vem aqui, faço um ponto baixo, uma corrente, e no mesmo lugar, mais um ponto baixo, tá? E agora, vamos subir fazendo o mesmo processo que eu mostrei pra vocês. Aonde a carreira de ponto alto, a gente faz 2 pontos baixos, ó. E aqui na carreirinha do ponto fantasia, temos aqui o ponto baixo do avesso, ó. Que tem o nozinho, a perninha e tem uma outra tirinha aqui. Virando desse lado de cá, fica mais fácil pra ver ainda, ó. Tá vendo aqui o pontinho baixo, aqui a carreira de ponto alto, o ponto baixo. E pra ficar bem firminho, o que que eu vou fazer? Vou pegar as duas alcinhas, tá? Lastrar aqui pra cima, um ponto baixo. Fiz aqui a carreira do ponto fantasia, cheguei aqui na carreira do ponto alto, tá? Lembrando que essa primeira carreira aqui, perdão, o primeiro ponto é aquele que a gente faz um ponto baixo em cima do outro, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente também. Vou subir até lá em cima desse mesmo jeito que eu tô fazendo, que eu mostrei pra vocês, mas é tranquilo porque é do mesmo jeito que a gente fez na parte maior da bolsa. Subi aqui até a parte de cima, pessoal, ó, fiz aqui o ponto na minha carreira de ponto fantasia, e eu vou fazer aqui um
ponto no pezinho dessa carreira de ponto baixo, ó. Então, eu venho aqui por trás da correntinha, laço e faço um ponto baixo, tá? Bem aqui. E aqui, pessoal, eu já vou finalizar o meu... Já vou cortar o meu fio. Por quê? Porque aqui, ó, se vocês repararem, a nossa curvinha a gente sempre aumenta... Na verdade, tecnicamente, eu acho que só um ponto, né? Uma correntinha. Por quê? Esse ponto aqui, ó, a gente fez aqui 1, 2, 3. Porque esse ponto é a parte da minha carreira. A gente faz uma correntinha e esse acaba sendo a parte dessa carreira. Então, esse primeiro ponto aqui é o primeiro ponto da minha carreira, esse daqui é o segundo. Quando eu for fazer o fechamento, já vai ficar aqui o meu terceiro pontinho, que é a correntinha, tá? Então, aqui já está finalizada a minha lateral. Vou cortar aqui o meu fio. Não precisa ser muito. E é o mesmo processo ali da nossa base. Solta aqui a minha laçada, vou vir aqui nas duas alcinhas de cima, ó. Nas duas alcinhas aqui de cima, laço esse meu fio e trago aqui pra trás. E agora, antes de voltar aqui dentro, pego no nozinho do último ponto, pra depois sair no meio das duas alcinhas aqui. Laço e trago aqui pra trás, ficando assim, ó. Certo? E a minha lateral aqui, pessoal, ficou com 17 centímetros de altura por 9,5 centímetros de largura, tá? Então, a gente precisa de duas, como mencionei com vocês. Outra coisa que eu vou fazer vai ser mostrar pra vocês aonde a gente vai unir. Eu já vou deixar até os marcadores aqui pra facilitar esse processo, ó. Então, eu vou utilizar aqui, temos aqui o primeiro ponto da curva, a correntinha, e eu vou marcar o segundo pontinho, ó. E aqui desse lado a mesma coisa. O primeiro ponto da curva, a correntinha e o segundo pontinho. Então, de um marcador ao outro vai ser onde a gente vai fazer a união, e eu preciso ter os 59 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 pontos, tá? Viram como deu certinho. Na do céu, faltou ponto. Vou ter que refazer a lateral? Não, você pode só subir aqui um marcadorzinho, sabe? Você fez tudo aqui, acho que pulou um pontinho ou fez um pontinho a mais, então é só descer aqui, ó. A gente só precisa ter os 59 para fazer a união. Se você chegou aqui e reparou que tá faltando um ponto, sobe o marcadorzinho aqui pra cima, tá? Que vai dar bem certinho, ok? Então, vamos lá iniciar a nossa costura do zíper, pessoal. Já dividimos tudo. E aqui, a parte do zíper ficou em média aqui com 24 centímetros, tá? E eu quero mostrar pra vocês um detalhe que algumas tiveram dúvidas. Eu postei vários vídeos nas redes, né? E eu tenho certeza que muitas vieram através desses vídeos. E algumas das dúvidas foram sobre o zíper pra fora aqui, do porquê que eu gosto de fazer esse zíper pra fora. Uma, é mais fácil de costurar pra você que é iniciante. As ponteirinhas aqui ficam bem bonitinhas no zíper. E aqui, como eu falei pra vocês, a gente sempre tem que deixar uma sobrinha, ó. Uns 4 dedinhos, mais ou menos, pra cada lado. Por quê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu tenho a bolsa Clarice ainda, ó. Quando a gente faz uma bolsa nesse modelo aqui... Meu Deus, que vento forte. Então, olha aqui pra vocês verem. Deixa
Deixa eu subir aqui um pouquinho pra vocês verem melhor. Quando a gente faz o zíper aqui, a nossa bolsa ela é bem espaçosa. Então, nesse processo aqui de abrir, ó, como eu tenho essa sobra de zíper, facilita aqui essa abertura. Tá vendo que eu tenho uma abertura maior aqui da minha bolsa? Se for um zíper que não tenha sobra e fique aqui, ó, eu não vou conseguir abrir a bolsa, tá vendo? Então, não vai ficar com resultado legal. E isso acaba trazendo mais autonomia na hora de abrir a bolsa. Então, por isso que eu faço com sobras, tá? Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, já vou separar aqui a quantidade de zíper. Como aqui, gente, como aqui eu fiz também carreiras a mais, eu tenho que deixar um pouquinho a mais. Então, tenho que deixar a mesma quantidade dos dois lados. Deixa eu ver aqui. Ó, então, vou deixar aqui cerca de 6 centímetros para cada lado. O que a gente pode fazer também é fazer um risquinho em um lugar que não dê pra ver, mas a gente consiga achar o limite ali, ó. Ó. Risco bem aqui na partinha de baixo aqui. 6 centímetros. Porque daí eu vou costurar aqui, não vai aparecer, mas eu sei exatamente aonde eu preciso iniciar esse processo. E aqui também a mesma coisa. 6 centímetros. E eu risco aqui. E pro lado de cá, a mesma coisa. Então, eu sei que aqui eu tenho os 6 centímetros, tá? Também, desse lado, a gente já aproveita e risca também. Que aqui também a gente já corta tudo certinho. Outro detalhe aqui, pessoal, é que esse zíper que eu comprei, ele abre e fecha dos dois lados. Então, vocês têm que conferir se o de vocês aí também faz esse mesmo jeito, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Antes de abrir esse zíper, eu já vou alfinetar de um lado. Por quê? Pra não ter o risco de vocês abrirem o zíper e depois costurar invertido, ó. Se vocês olharem aqui, tô mostrando pra vocês no caso do zíper que eu tô utilizando, ó. O carrinho dele, as garrinhas ficam todas pra cima, ó, dos dois lados. Se, por um acaso, eu chegar aqui e costurar ao contrário, ó. Costurar desse jeito aqui, ó, com o carrinho desse lado pra cima e esse pra baixo, eu vou lá, costuro toda a bolsa. Quando eu for colocar o cursor, ele não vai passar porque tá invertido. Vou ter que descosturar e costurar tudo de novo, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Vou cortar aqui e já venho mostrar pra vocês. Já cortei aqui o excesso, tá? Deixei bem certinho a quantidade de centímetros pra cada lado, tá? Ó. Bem certinho aqui. E agora, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Com a ajuda dos meus alfinetes, eu vou alfinetar, tá? Como eu fiz aqui essa marcaçãozinha, ó, fiz essa leve marcação aqui, vai ficar mais fácil pra mim saber qual que é o lado correto do meu zíper, tá? Então, eu posso abrir aqui pra fazer essa costura, ó. Então, aqui, pessoal, a gente já vai alfinetar, porque vai ficar na posição que eu preciso. Uma regrinha aqui pra esse zíper ficar bem bonito
é deixar na mesma altura, tá? Então, aqui eu não posso nem trazer muito pra baixo e nem deixar muito assim, ó. Eu sempre gosto de deixar um meio termo, tá? E lembrando também pra tomar cuidado pra fazer do lado certo, ó. Essa parte aqui onde tem a divisão é a parte da frente, tá? Então, eu tenho que marcar aqui, ó. Então, como eu já tenho a minha marcaçãozinha, eu vou vir colocando os alfinetes, tá? Aqui assim. A vantagem do zíper de metal, pessoal, é que ele não estica. Geralmente, os de nylon, eles dão uma leve esticada, tá? Esse daqui não. Então, a gente só precisa costurar ele assim, ó. A gente vem passando a mão e vem costurando bem certinho. E eu vou colocar esse zíper aqui assim, os alfinetes pra segurar, pra facilitar esse processo de costura. E depois, conforme a gente for costurando, a gente vai tirando os alfinetes e vai olhando como que vai ficando, ó. Então, tem que ficar bem certinho aqui assim, tá? Ó, chego aqui no finalzinho, tá aqui bem aonde eu marquei, mais ou menos. Esse aqui é só pra deixar certinho e aqui também a altura ficar correta, tá? Ó, vai ficar mais ou menos assim. E agora a gente vai iniciar a nossa costura, que é super tranquila, bem facinho de fazer. Gosto de fazer com uma linha parecida, mas caso você não tenha, não tem problema, porque vai ficar invisível os pontinhos, ó. Vou dar 2 nozinhos aqui pra não ter perigo de escapar. Agora, vamos iniciar aqui a nossa costura, tá? Ó, aqui, pessoal, a primeira coisa que eu preciso é esconder aqui essa pontinha, tá? Ó, lembrando que essa marcação eu fiz aqui nessa carreirinha um pouquinho aqui de baixo, tá? Então, por isso que tá assim. E daí, como eu puxei esse pontinho e aqui não tem a formação da perninha, ó, tá vendo, ó? Aqui tem 2 perninhas, aqui tem 2 perninhas, aqui tem uma somente, porque essa seria a outra perninha que ia formar, mas a gente fez o arremate. Então, por isso que tá um pouquinho aqui pra dentro, tá vendo que tá faltando espacinho? Mas pode ficar tranquilo quanto a isso. Ó, então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu preciso esconder aqui esse nozinho. Então, vamos lá. Eu vou ter que esconder aqui a pontinha da minha linha e eu vou procurar trazer, ó, nessa parte aqui de dentro do fio, tá? Outra coisa que eu vou fazer também depois é dar alguns pontinhos pra travar aqui, ó, o zíper nessa parte aqui de baixo, pra não ficar levantando, tá? Então, ó, posicionei aqui, venho por baixo e trago a minha agulha aqui pra cima pra esconder aqui o zíper, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou fazer essa costura sempre procurando fazer na mesma linha, ó. E também eu vou procurar passar por baixo das 2 alcinhas, porque agora, por enquanto, ó, a gente tá vendo que as alcinhas estão ficando assim, tá? Mas caso em algum momento a cliente dê uma levantada ou feche o zíper, pode ser que apareça as linhas aqui. Então, eu vou procurar trazer esses pontos sempre aqui, pegando por baixo, ó. Vem aqui, por baixo da alcinha, e venho pra cá. Desse lado de cá, pessoal, a gente sempre vai caminhar pouquinho, ó.
E a gente também vai procurar, ó, se vocês olharem, aqui sempre tem linhas. A gente sempre vai procurar fazer essa costura na mesma linha. Venho um pouquinho pro lado, não muito. Só que aqui o zíper, pra mim não ficar caminhando muito pouco, o que eu faço? Eu venho aqui um pouquinho pro lado, só que eu dou uma inclinada aqui com a minha agulha, ó. Então, a minha agulha tá atravessando. Venho, trago aqui pra trás. É esse pontinho aqui que a gente vai fazer agora, a gente faz retinho, ó. Trago aqui, passando por baixo das duas alças. E eu também vou sair na mesma altura que estou fazendo os outros, ó. Então, tá mais ou menos aqui nessa linha. Trago aqui pra dentro. E o próximo, ó, eu venho um pouquinho pra lateral e eu dou uma leve inclinada. Também vamos procurar passar por espacinhos escondidos, tá? Não na frente do ponto, ó. Essa eu venho retinho aqui, mais ou menos na mesma linha, ó. Tomando cuidado pra não passar na frente do ponto. E na hora de voltar, eu dou uma inclinada aqui. Ó, pra vocês verem, então, no fim a gente acaba caminhando pelos pontos. Ó. Sempre tomando cuidado pra não formar um nozinho aqui, porque daí acaba atrapalhando esse processo aqui de costura. Tá? E eu vou caminhar desse mesmo jeito aqui, pessoal, até o finalzinho, tá? Lembrando de sempre fazer essa costura no limite que a gente colocou aqui e não deixar bambo assim, ó. A gente sempre vem passando a mão pra ele ficar bem retinho e essa costura sair bem fluida, tá? Vou finalizar a costura e já venho mostrar pra vocês. Finalizei aqui a costura do primeiro lado do meu zíper, pessoal, olha pra vocês verem, ó. Deu certinho. Qualquer coisa, gente, façam aqui essa marcaçãozinha com um giz ou um lápis pra ficar mais fácil de apagar depois, tá? Caso necessário aqui, ó. Desse lado não ficou aparecendo, mas do outro lado ficou um pouquinho, ó. Então, olha pra vocês verem como que ficou. Do lado de dentro fica assim, ó. E aqui eu vou descer com os pontinhos só pra dar uma leve travada aqui nesse zíper, tá? Então, essa mesma costura que eu fiz, eu venho descendo aqui pra baixo, ó. Então, trago aqui pra baixo. Daí, aqui eu venho bem próximo e desço uma carreirinha um pouco mais pra baixo. Ó. Desço aqui. Venho mais pra baixo de novo. Só pra não ficar levantando, tá? Essa parte aqui, ó. Vai ficar com um acabamento bem legal. Ó, a gente desce retinho aqui, tá?
Daí vai ficando assim, ele não vai ficar levantando. E aqui a gente pode até aproveitar, ó, nessa parte de baixo do zíper, fazer os arremates, tá vendo? Ó, esse arrematezinho aqui, eu posso fazer aqui, e daí quando eu fizer a costura aqui nesse cantinho, ele não vai ficar aparecendo, tá? Então, vamos lá pro nozinho de tecelão agora. Até por isso que eu tô fazendo de um lado, depois eu vou fazer o arremate ali, e daí eu vou conseguir esconder. Venho aqui por baixo, só que agora eu não vou descer lá embaixo, na parte da frente. Eu venho aqui entre o zíper e entre o fio. Ó, vou virar aqui. Dou uma leve levantadinha aqui no zíper. Passo aqui por um pedacinho do fio. Fico com uma alcinha. Passo uma e passo duas. Puxo aqui muito bem e faço um nozinho de tecelão. Posso vir aqui embaixo no mesmo lugar. Fico com uma alcinha. Passo uma e passo duas. E puxo aqui também. Corto o meu fio e tá finalizada a costura desse lado, ó. E daí agora, a gente vai fazer o mesmo processo deste lado de cá, tá? Lembrando que eu fiz aqui uma leve marcaçãozinha pra me ajudar, ó. Vou colocar aqui os alfinetes do mesmo jeito, pessoal. Coloco aqui os alfinetes e faço a mesma costura que eu mostrei pra vocês do lado de lá. Pra estruturação, pessoal, pra começar já quero mostrar pra vocês que o processo vai ser o mesmo pra todas as partes, tanto as laterais quanto a parte maior, tá? Eu já cortei aqui a minha tela, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês na parte maior, aonde que a gente tem que olhar o limite. Cortei aqui a minha tela no tamanho. E aqui, o que que eu tenho que deixar? Eu tenho que deixar as alcinhas aqui, ó, principalmente essas duas alcinhas de fora, pra gente fazer a união depois. E aqui na lateral a mesma coisa, ó. Então, a gente tem que cortar a tela em um tamanho que vá ficar essas partes, tá? Eu já cortei a minha aqui e ficou bem certinho. Ó, então, ficou no limite, ó. As duas alcinhas aqui, as alcinhas aqui, a alcinha aqui em cima e as alcinhas aqui embaixo. Na parte maior aqui da nossa bolsa, eu vou colocar somente aonde a gente fez o corpo da bolsa. Aqui onde tá o zíper, a gente não coloca, ó. Então, essa parte daqui pra cima a gente não pode colocar. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, nesse limite aqui, ó. Então, tem que ficar aqui. Eu também já cortei a parte maior, ó. Então, ela tem que ficar no máximo até aqui. E também respeitando aqui a parte das laterais, ó, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês tanto a costura quanto a parte do forro em uma lateral. E vocês vão fazer o mesmo processo em todas as outras partes, tá? Porque é exatamente a mesma coisa. Vou pegar aqui linha e agulha pra costura. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha tela, ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho. E a gente vai encaixar aqui. Já dei, né, já fiz o nozinho inicial ali. E aqui agora é super simples, a gente só vai costurar aqui no limite, respeitando a parte que eu falei pra vocês, ó. Essas duas alcinhas a gente não pega. A gente pode pegar aqui ou da perninha ou do nozinho pra baixo, ó. Então, eu pego aqui o nozinho, passo por dentro da tela e puxo aqui pra cima. E aqui a gente vem costurando, ó. Passou no nozinho, pega aqui dentro da tela.
vem um pouquinho mais pra frente e a gente repete esse processo, ó, super tranquilo. Deixando bem firme aqui essa costura pra firmar bem a tela na bolsa, tá? Ó. E aqui a gente dá a volta fazendo desse jeito. Tomando cuidado também pra não aparecer com a linha aqui na frente, tá? Vou dar toda a volta aqui desse mesmo jeito e já venho mostrar pra vocês o arremate, que é o mesmo nó de tecelão que a gente utilizou ali no zíper. Dei toda a volta aqui costurando, pessoal, olha pra vocês verem como já vai ficando firme, né? E aqui a gente vai fazer o nozinho de tecelão, ó. Costurei do jeitinho que eu mostrei pra vocês. E eu venho aqui, dou mais uma firmadinha e a gente faz o mesmo nó que eu utilizei ali no zíper. Passo uma, passo duas e puxo. Venho por baixo de novo. Passo uma. E passo duas e puxo, tá? E aqui a gente corta. Lembrando que esse processo a gente vai fazer em todas as partes, tá? Então, agora a gente vai pro tecido. Antes da gente colocar o nosso forro, a gente tem que colocar aqui as etiquetas. Caso você queira colocar antes da tela, perdão, depois da tela pode pôr também, tá? E aqui eu já quero aproveitar pra vocês que eu falei que ia chegar as duas versões da etiqueta triangular, ó, e a etiqueta redonda. Olha pra vocês verem com a minha logo, com as travinhas do mesmo jeito, tá? E eu vou colocar a triangular, tá certo? E também já vou aproveitar e colocar os porta-alças. Então, eu vou colocar aqui. Não vou deixar tão em cima, vou deixar mais ou menos uns 2 dedinhos pra cima. Então, aqui de trás pra frente, na terceira carreira de ponto alto. 1, 2, 3. A gente vai colocar na mesma distância, tá? Lembrando que vocês podem posicionar do jeito que vocês acharem melhor. Caso você queira colocar direto a argola articulada, também dá, tá? Pra não precisar colocar esse porta-alça. E também eu vou posicionar minha etiqueta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, vai ficar aqui, ó. Vou colocar ela mais em cima. Ó, então, vou colocar mais ou menos aqui assim. Então, vai ficar mais ou menos assim. Eu vou centralizar bem certinho e já venho mostrar pra vocês como que a gente vai apertar na parte de trás. Então, agora, pessoal, a gente vai pressionar aqui as travinhas, tá? Vou pegar um tecido pra gente pôr em cima e não ter perigo de riscar nem nada, ó. Já posicionei tudo bem certinho, na mesma altura, na mesma distância. Deixei a etiqueta bem retinho aqui, tá? Já vou virar aqui, ó. E aqui o processo é bem tranquilo, porque são praticamente todas elas têm o mesmo processo aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui na etiqueta, que vai ser mais fácil de mostrar. Eu coloco aqui, ó, a travinha, venho com o alicate e pressiono pra fora as garrinhas, tá? Aperto aqui muito bem. E aqui na parte dos porta-alças, a diferença é que é esse redondinho e a gente tem que apertar aqui as duas perninhas. Ó. Então, aqui a gente vem e puxa as perninhas pra fora, tá?
daí aperta bem, tá? E tá posicionado. Então, a gente vai fazer isso com, eu já fiz com a etiqueta, vou fazer com os dois porta-alças aqui, ó. Então, a gente tem que fazer tudo aqui desse mesmo jeitinho, tá? E também não esqueçam de fazer na mesma altura do outro lado, tá bom? Então, a gente precisa posicionar tudo bem certinho. E também nas laterais, tá? Caso você também vá utilizar porta-alça, igual eu vou utilizar, a gente só vai colocar aqui no meio ele deitado assim, ó. Lembrando também que tem que ser na mesma altura, tá certo? Então, vamos pro forro, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui na lateral, como já havia mencionado. Vou posicionar um pouquinho melhor aqui. O que que eu fiz aqui, ó? Já estruturei tudo, já coloquei aqui o porta-alça, como mencionado, e cortei aqui o tecido um pouco maior do que a minha lateral, tá? O que que eu vou fazer aqui, pessoal? A gente vai dobrar, ó, dobrar. E aqui, até é muito importante não pôr a tela muito pra cima, porque eu tenho que ter um espaço pra costurar o forro, ó. Pra costurar esse forro e ainda depois fazer a união da lateral. Então, aqui, com a ajuda dos alfinetes, eu venho alfinetando aqui, ó. Essa parte. E venho também dobrando toda essa lateral aqui, ó. A gente vem dobrando e alfinetando, tá? Primeiro eu vou alfinetar tudo, daí já venho mostrar pra vocês a costura. Então, pessoal, já alfinetei tudo aqui, tá? Ó, ficando assim, lembrando que essa aqui é a parte de cima. E vamos lá iniciar aqui a nossa costura, tá? Ó, pessoal, eu vou fazer uma costura que é super fácil de fazer, tá? E ela facilita muito. Como aqui eu tenho essas beiradinhas aqui, ó, como que a gente vai fazer? Eu só não posso avançar aqui em cima das alcinhas, né? Mas eu vou começar desse lado aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem. Pra começar, eu venho pegando um pedacinho bem aqui embaixo, tá? Bem aqui nessa parte de baixo. E aqui, a gente vai pegar na divisa do tecido, que é essa partezinha aqui, ó. Bem aonde tá saindo a minha linha. Passo aqui pela divisa do tecido e eu subo aqui um pouquinho no ponto, ó. Aqui eu vou utilizar esse nozinho inicial. Agora, eu venho de novo aqui, ó, bem reto onde tá o meu tecido, ó. Tá aqui o tecido e aqui tá a saída do ponto. Eu venho, passo pela divisa e subo aqui pra cima. De novo, tá saindo aqui a minha linha, eu venho aqui, passo por baixo da divisa do tecido. E venho e subo em cima aqui do nozinho, tá? Não tá aparecendo um nozinho, ó. Tá aparecendo só a perninha do ponto. Pode pegar a perninha do ponto, não precisa pegar em cima do nozinho, tá? A única coisa que a gente tem que fazer é não utilizar as partes que a gente vai utilizar pra fazer a união, que são as alcinhas, tá? Então, por isso que a gente tem que deixar uma beiradinha. Vem aqui de novo, ó. A linha tá saindo aqui. Vem aqui na divisa do tecido, ó. Como o nosso ponto é elástico, eu dou uma leve levantadinha aqui no ponto, tá vendo? Ó, não tava aparecendo um nozinho, eu só dei uma levantadinha nele e já apareceu.
venho aqui e subo aqui pra cima do nozinho. Dessa forma, a gente consegue costurar mais rápido esse forro, ó, e fica uma costura invisível, tá vendo? E a gente vai fazer desse jeito por toda a volta aqui, tá? Ó, passou pela divisa. Opa. E puxou, certo? E assim eu vou dar a volta em toda a lateral e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui fazendo o forro da lateral, tá? Já cheguei aqui no início. E aqui a gente vai fazer um nozinho de tecelão na parte aqui de baixo, tá? Pra ficar um pouquinho mais escondido, ó. Aquele mesmo nozinho que eu já mostrei pra vocês. Laço, passo uma, laço, passo duas. E ajusto aqui, tá? Vem aqui no mesmo lugar. Eu vou puxar essa pontinha pra baixo depois e vai esconder, tá bom? Laço, passo uma. Laço, passo duas. E ajusto aqui, tá? Vou puxar, passo aqui por baixo, ó. E venho aqui como se fosse por dentro da tela. Pra puxar, ó, pra vocês verem como esconder o nozinho. Eu venho, corto aqui rente, ó. E tá finalizado o meu forro. Olha pra vocês verem. Fica super estruturado e é um acabamento bem legal. Lembrando, pessoal, não vamos costurar passando aqui pelas alcinhas, porque a gente vai utilizar elas pra fazer a união das laterais. E se eu fizer isso, eu não vou conseguir unir depois, tá certo? Então, a gente vai fazer esse mesmo processo de costura do forro na outra lateral e na parte maior. Então, vamos lá, pessoal, fazer agora a nossa alça, tá? Vou fazer uma alça simples, gente, uma alça tubular tradicional, tá bom? Porque como a gente já fez um ponto bem trabalhado, eu quero destaque pra minha bolsa, tá? Então, vamos lá, meus amores, vamos fazer aqui a laçada inicial. Vou descer aqui nos meus dedos esse fio, seguro aqui com o dedão, passo o fio aqui pelos 4, volto aqui em cima e seguro aqui. Vou tirar os 3 dedos, ficando segurando assim. Vou pegar o fio do rolo e segurar com esses 3 aqui, ó. A gente vai segurar dessa forma, tá? Passo aqui por dentro dessa alcinha, laço trazendo aqui pra frente e fecho. Fazendo aqui uma correntinha que ela só vai me dar a altura. E aqui agora eu vou fazer um total de 6 pontos. Pegando embaixo das 2 alcinhas. 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? E agora eu venho aqui e puxo muito bem essa ponta. Vou já puxar essa alcinha aqui pra dentro, pra ela já ir se arrematando. E aqui a gente puxa, ó. A gente pode tanto puxar com o lado direito, quanto com o lado... A gente tem que virar aqui, pessoal, com o lado direito pra dentro, tá? Pra ficar mais fácil na hora da gente subir. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Somente pontos baixíssimos. A gente vai subir toda a vida aqui com pontos baixíssimos, pegando aqui nessa alcinha, ó, de trás, tá? Então, eu deixo aqui essa pontinha aqui do lado de dentro. Ajusto aqui muito bem. Laço e faço um ponto baixíssimo. E venho dobrando aqui para facilitar. Venho no próximo, laço um ponto baixíssimo. No próximo, laço um ponto baixíssimo, ó, só a salsinha de trás. No próximo, laço um ponto baixíssimo. No próximo, laço um ponto baixíssimo aqui, ó. E a gente vai subindo, fazendo pontos baixíssimos, tá? Até a gente ter o tamanho que a gente quer, tá bom? Que eu vou fazer mais ou menos aí, pessoal, uns 28 centímetros de alça, tá bom? Porque como a gente vai colocar o porta-alça
mais argola articulada, então não precisa ser uma alça muito longa. E como eu quero essa versão, já é uma versão propícia para alças de mão, não precisa ser muito longa. Fora também que você pode colocar corrente, gente, entre a argola e o porta-alça, tá? Porque daí ela vai ficar um pouquinho mais longa e vai ficar lindíssima também, tá? Então, é uma questão de gosto aí, ó. E aqui eu vou subir até lá em cima, fazendo ponto sobre ponto. Ó. Aqui na parte da base, geralmente, eu dou uma amassadinha, porque vai ser onde eu vou encaixar o meu copinho, tá? Que é este daqui, ó. Então, eu preciso dar uma leve amassadinha pra poder encaixar ele aqui dentro, tá? Mas daí, conforme a gente for subindo, tá com o parafusinho aqui, por isso que não entrou. Mas conforme a gente for subindo, a gente pode dar uma leve soltadinha, tá certo? Vou subir aqui essas carreirinhas, tá? Aqui, pessoal, essa pontinha aqui de dentro, o que que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui muito bem, corto o meu fio, queimo aqui com o isqueiro, tá certo? E depois eu continuo subindo, tá? Porque como a gente tá trabalhando com o fio de poliéster, é bem mais fácil pra fazer o arremate, tá bom? Vou subir aqui até ter o tamanho que eu quero e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, finalizei aqui a minha alça, tá? Ela ficou com um total de 28 centímetros. E agora eu vou cortar o meu fio pra gente fazer o anel mágico invertido na nossa alça, tá? Então, como que a gente faz aqui, ó? Eu corto aqui deixando um pedacinho de fio. Eita, que veio até a linha junto. Pessoal, não esqueçam de curtir, de comentar bastante nesse vídeo, porque eu notei que vocês gostaram muito. E esse conteúdo, querendo ou não, é uma bolsa com bastante detalhes, e vocês sabem que eu gosto de explicar muito bem, então curte aí, comenta bastante, compartilha. Se você não me segue ainda, não esquece de me seguir lá no Instagram e também se inscrever aqui no canal, tá? Então, como que a gente vai fazer esse nó invertido, tá? Essa laçada inicial. Vou puxar toda essa alcinha aqui pra fora, ó. Puxa aqui pra fora e agora a gente vem, continua vindo nas alcinhas. Vem aqui nessa alcinha, puxa o fio aqui pra dentro. De dentro pra fora, na alcinha, puxo aqui dentro de novo. Então, aqui fiz 2 vezes. Alcinha de fora, puxo aqui pra dentro. 3. Alcinha de fora, puxo aqui pra dentro. 4. 5. E na última, porque a gente fez 6 pontinhos, né? Ó. E agora, a gente só puxa aqui muito bem, tá? E olha, pra vocês verem, fica aqui certinho um anel mágico, tá? A diferença é que aqui a gente iniciou com pontos baixos, né, pra começar a alcinha, e aqui não tem nada, tá? Eu vou passar aqui por alguns pontinhos essa ponta, tá? E como eu vou colocar meu copinho, pessoal, eu já vou fazer o arremate aqui por fora mesmo, porque não vai aparecer, ó. Corto aqui. Queimo a pontinha. Queima bastante pra não ter perigo de correr. E aperto aqui pra cima, tá? Ó, apertei aqui bem, já tirei meu parafuso. Eu vou encaixar aqui dentro a minha alça, tá? Posso vir aqui com a ajuda do meu alicate, que não tem ponta, caso seja necessário encaixar melhor aqui, mas eu acho que não vai precisar, ó. Aí. Dá uma leve pressionadinha aqui. E a gente vem com o parafusinho e encaixa aqui. E eu vou apertar aqui muito bem. Deixa eu só encaixar aqui melhor. Ó.
uma leve apontada assim, sabe, com a alça. Aí, agora sim. E aqui a gente vai apertar esse parafusinho muito bem, tá? Até o final. E o processo do outro lado é o mesmo, tá, pessoal? Do mesmo jeito. A única diferença que eu tenho que me atentar aqui é que eu tenho que deixar esse buraquinho do parafuso na mesma direção. Ó, então já apertei aqui, pessoal, olha pra vocês verem como fica super firme. E como eu falei pra vocês, o que a gente vai ter que se atentar aqui é, na hora que a gente for costurar aqui, costurar não, gente, perdão, parafusar o outro, eu tenho que colocar ele aqui de uma forma que os dois parafusos fiquem na mesma direção, tá? Cuidado pra não fazer isso daqui, ó. Um lado ficar com a perfuração, ó, fica aqui assim, de um lado com a perfuração e aqui a parte da frente, tá? Eu tenho que deixar os dois furinhos pro mesmo lado, tá certo? Então, a gente vai encaixar aqui o copinho nessa alça e já está finalizada a nossa alça. Lembrando que a gente precisa de 2 alças dessa. Então, pessoal, tudo devidamente forradinho aqui, tá? Tudo finalizado, todas as partes. E agora, vamos para nossa última etapa, que vai ser a etapa de união, tá? E depois fechar o zíper, tá certo? Então, aqui eu só vou deixar marcadinho, que eu tinha tirado os marcadores, eu vou marcar aqui de novo, pra gente ver exatamente o local que a gente vai fazer a costura, tá? Ó, que é o último pontinho aqui de cada lado, ó. O último ponto de cá e o último ponto de cá, certo? Então, vou mostrar pra vocês de um lado e vocês vão fazer o mesmo processo do outro, tá certo? Que é a mesma coisinha. E aqui, pessoal, eu vou fazer uma costura um pouco diferente que geralmente eu faço. Geralmente eu faço a costura em pontos baixíssimos pegando em 2 alcinhas somente, só que agora a gente vai pegar nas 4 alcinhas, tá? Então, eu vou pegar as 2 alcinhas de cada lado aqui, ó. Certo? Vou deixar essa pontinha pra cá, ó. Vem aqui pegando as 4 alças desse lado de cá. Ó. Pegando as 4 alcinhas desse lado de cá e as 4 alcinhas deste lado de cá, ó, tá vendo? Vamos pegar as 4. E eu vou fazer isso, gente, com a parte da frente, tá? Se eu fizer ao contrário, o ponto baixíssimo vai ficar pra cá, e eu quero que fique bem aqui na frente. E agora, é super tranquilo, porque eu só vou fazer essa união com pontos baixíssimos. Vou deixar aqui uma pontinha, que depois a gente arremata, tá? Eu tô com a agulha errada ainda. Ó, peguei aqui a agulha número 5 novamente. E agora, vamos descer fazendo pontos baixíssimos, sempre pegando 2 alcinhas de cada lado. Laço, um ponto baixíssimo. No próximo, laço, um ponto baixíssimo. Ó, pegando sempre as 4 alças, e esse processo é super tranquilinho, tá? Então, agora eu vou dar toda a volta fazendo exatamente desse jeito. E quando eu chegar ali no final, eu venho mostrar pra vocês como que vai ser o arremate. Já dei toda a volta aqui, pessoal, fazendo a costura, tá? Já costurei também este lado, ó. E aqui, o que eu quero mostrar pra vocês, ó, que o meu deu certinho aqui os marcadores, tá? Lembrando que a gente separou a mesma quantidade de pontos no corpo da bolsa e também a mesma quantidade na lateral. Caso você vá fazer a costura e você veja que aqui na lateral você separou uma quantidade de, perdão, na parte do corpo da bolsa você separou uma quantidade de pontos e na lateral tem um pouquinho menos, sobe o marcador aqui pra cima, tá? É só subir o marcador aqui pra cima pra bater a mesma quantidade de pontos, tá? A única regra é que a gente precisa unir a mesma quantidade de pontos nas duas partes, tá? Então, vamos lá. Aqui meu último espaço. Vou tirar aqui o meu marcador, que eu sei que agora são os 2 últimos pontinhos que eu preciso fazer aqui a união, ó. Pego as 2 alcinhas dos 2 lados e faço um ponto baixíssimo, tá?
Então, aqui agora eu já posso cortar o meu fio e queimar a pontinha. E ficou econômica ainda a nossa bolsa, tá, pessoal? Sobrou fio, já vou mostrar pra vocês. Acho que sobrou aí quase 100 gramas, mais ou menos. Mais uma bolsa econômica do jeito que vocês gostam. E o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou puxar essa ponta, ó. Puxa aqui essa pontinha e a gente vai fazer como se fosse... Deixa eu queimar aqui. Como se fosse um fechamento aqui de ponto baixíssimo, ó. Bem aqui, nesse pontinho de cima, ou se vocês quiserem, pode puxar aqui pra lateral, perdão. Mas como eu vou trazer essa ponta, ó, bem aqui pra baixo do zíper pra gente fazer o arremate aqui, pra depois eu costurar, então eu vou fazer desse lado de cá, ó. Vem nessa próxima alcinha, ó. Pego aqui, passo por baixo dessa laçada, ó, que foi o pontinho que a gente pulou pra dar o respiro ali, né? Laço, trago aqui pra baixo, só que eu ainda vou voltar pra finalizar esse fechamento invisível, porque, ó, eu estou na parte da frente da minha bolsa e eu preciso de um acabamento bem bonito. Venho aqui por baixo e passo no meio da alcinha, laço e puxo aqui. Olha, pra vocês verem, vai ficar como se fosse a continuidade da costura, pessoal, ó. Então, como vocês me pediram bolsa grande, dessa vez eu quis fazer ela maior, tá? Na verdade, ela tá um pouquinho coisa maior do que a outra versão, mas como a gente fez a lateral longa, ela aparenta ser maior, tá certo? Então, aqui agora, como mencionei com vocês, eu vou pegar uma agulha de tapeceiro e puxar aqui essa pontinha lá pra cima, tá? Lembrando que esse processo a gente vai fazer em todas as pontas, ok? Do mesmo jeito. Ó. Vem aqui, vou passando pelos pontinhos. Puxei tudo aqui pra cima, eu venho com a minha tesoura. Corto aqui. Queimo aqui nessa parte de baixo e tá feito o arremate, ó. Dessa forma ele vai ficar invisível, tá? E a gente vai fazer esse processo com todas as pontas. Agora, eu vou colocar o cursor aqui pra vocês verem, tá? Ó, então vamos lá, pessoal. Já posicionei aqui, né, o meu zíper. Então, aqui que a gente vai fazer, pessoal? Pra começar, como mencionei com vocês, caso você esteja utilizando um zíper que não abra dos dois lados, você tem que ver qual lado que ele abre, tá? Aqui eu já tô com o meu cursor, ó. Sempre a parte da abertura. Eu encaixo aqui um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro. E a gente puxa junto aqui, tá? Ó. Acho que eu vou virar pra ficar mais fácil, porque senão ela não vai ficar em pé. Ó, então vai de um lado pra cá, um lado pra cá. Ó, segurei aqui e é só puxar, tá? E vai ficar assim. E daí, nas duas pontinhas, o que que a gente vai fazer? Eu vou dobrar aqui, por aqui, as pontinhas, ó.
de uma forma que fique uniforme aqui essas duas partes, tá? Fica bem divididinho. E daí é só encaixar aqui o terminal. Aí, encaixei até o final. Aí eu pego o parafusinho com a chave Allen e aperto, tá? Do mesmo jeito que a gente fez com os copinhos das alças, tá certo? Vou finalizar aqui, colocar as duas ponteiras, uma de cada lado. Terminar o arremate, já vem pra gente finalizar a aula. Então, pessoal, todos os elementos aplicados aqui na nossa bolsa. Então, a nossa bolsa Antônia já está finalizada, gente. Olha pra vocês verem que lindo que ficou o resultado. As laterais, o zíper, o forro. Olha pra vocês verem como ficou um espaço interno muito, muito, muito legal, tá? Então, como prometido, vou mostrar pra vocês quanto de fio que sobrou. Tem em média aqui umas 80 gramas de fio, tá? Eu calculei aqui, pesei tudo certinho, deu em média aí 420 gramas de fio que eu utilizei, menos de um rolinho da Arteseu como prometido, tá certo? E as medidas finais aqui da minha bolsa, pessoal, ela ficou aqui com 19 centímetros de altura, 25 centímetros de comprimento e aqui de largura ela ficou com 10 centímetros e meio. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras. Não esqueçam também de hypar esse vídeo se aparecer essa opção aí pra vocês. Comentar aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando que eu quero muito saber, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima aula!